Você já reparou que praticamente tudo que você lê de jornalismo cultural está relacionado à agenda cultural? Por quê? Eu vou começar o episódio de hoje com uma famosa frase atribuída ao George Orwell, que diz: jornalismo é tudo aquilo que não se quer que se publique. O resto é publicidade. A agenda cultural é obviamente algo que alguém quer que se publique. O quem? As muitas assessorias de imprensa, as Public Relations fora do Brasil e as assessorias de imprensa aqui no país que estão representando empresas. Ótimo, isso é fundamental e necessário. Nós programamos nas grandes cidades o nosso final de semana olhando o que tem disponível, quais são as peças, os shows, as exposições de artes visuais, os filmes que estão estreando, entre outras, os livros que estão sendo lançados pelas editoras, né? Mas será que o jornalismo cultural precisa ser só isso? A grande questão é que o jornalismo cultural nos últimos anos se tornou absolutamente escravo da agenda. E isso não é nada bom. Você quer um exemplo? Toda vez que eu estou dando cursos de jornalismo cultural, eu mostro para os alunos isso em tempo real. A gente faz um passeio pelos grandes veículos de comunicação do Brasil, de televisões, rádios e internet, e eu mostro para eles como ali, quando a gente fala da editoria de cultura, como ali está tudo ligado a uma questão factual, a uma questão de agenda. E isso não é legal. Antigamente, a revista Bravo, quando ela pertencia à editora Abril, eu me lembro muito de ouvir dos editores e dos pauteiros de que se não houvesse uma ligação com a agenda, nenhuma discussão cultural entraria lá. E eu tive uma experiência pessoal com isso também. No ano de 2008, eu fui para a Índia fazer uma reportagem especial sobre o cinema indiano, que gerou meu primeiro livro, O Diário de Bollywood. Quando eu voltei, além de ter feito as reportagens especiais para o Grupo Estado, para o qual eu trabalhava, eu também me foi pedido para fazer uma matéria sobre o cinema indiano para a revista Bravo. Ocorre que na época o pauteiro me disse que era preciso algum gancho de agenda para justificar a entrada daquela matéria na revista. Isso é muito ruim, porque como se discutir o cinema indiano numa época em que ninguém no Brasil praticamente sabia o que era a chamada Bollywood, a indústria do cinema indiano, o fato de precisar de uma agenda para discutir uma questão relevante no âmbito cultural, isso é uma dependência muito grande às questões mercadológicas. Agora eu vou citar também outro colega meu da área, o Fábio Cipriano, que me deu uma belíssima entrevista quando eu estava escrevendo O Jornalismo Cultural no Século XXI, e ele me contou um episódio muito interessante. Ele me disse que quando ele trabalhava para a Folha, ele foi cobrir a 28ª Bienal de São Paulo. E na época, durante a cobertura, no começo, ele percebeu que havia algo mais interessante do que a própria Bienal ali. Porque naquele ano específico, a Bienal estava, por exemplo, atrasando o salário dos funcionários. E ele decidiu investigar o que estava por trás da Bienal, ou seja, o pagamento de salários, como era toda a questão envolvendo as empresas, etc. A Bienal, a assessoria de imprensa da Bienal e os diretores ficaram muito irritados com a Folha e com o Fábio, dizendo que aquilo não era o assunto do momento, e sim a exposição, a Bienal, que é uma das mais importantes da América Latina. E não é, como o Fábio justificou muito bem, jornalismo cultural, antes de mais nada, é jornalismo. Então, se uma grande instituição como a Bienal está atrasando salários e teve vários outros problemas ali, que eu aprofundo mais no livro do jornalismo cultural, isso é jornalismo, isso vem à frente da agenda. Isso é fundamental, essa mentalidade para o jornalismo cultural. O mais engraçado é que as novas tecnologias, elas permitiram um acesso
quase ilimitado às produções culturais do passado. Porque para pensar como era difícil para um crítico de cinema, para falar do meu campo específico, para um crítico de cinema de antes dos anos 90, para poder fazer um especial sobre, sei lá, Woody Allen e ter que rever ou ver todos os filmes do Woody Allen quando não havia, por exemplo, a internet. Você tinha que correr atrás, sei lá, do VHS, ok, mas e antes dos anos 70? Você tinha que correr atrás do que? De cinematecas, né? Não é toda a biblioteca, todo arquivo de jornal e revista que tem acervos também de cinema. E engraçado que hoje você tem acesso num clique a quase tudo isso, mas parece que é justamente esse acesso muito facilitado que tem tornado os repórteres mais preguiçosos. Em outras palavras, muito mais confortáveis no ar-condicionado das redações, em vez de ir para a rua e ver o que está formando, quais são os assuntos culturais nas grandes cidades e no interior. E não precisa ir muito longe para a gente pensar em algumas ideias. E aqui eu vou lançar, meio que numa espécie de brainstorm, algumas das ideias que, por exemplo, não estão ligadas diretamente à questão da agenda. Quer ver? Uma reportagem de fôlego sobre a produção de filmes e séries brasileiras para o Netflix e seu necessário processo de regulamentação, como aconteceu na TV paga brasileira. Uma reportagem sobre a situação das casas de teatro fora das capitais e como eles se sustentam. Uma reportagem sobre os novos artistas plásticos brasileiros e as estratégias dos merchants para internacionalizá-los. Uma reportagem sobre a necessidade de agenda cheia de shows após o fim da era de CDs. Uma reportagem sobre o quanto se paga para seu livro ter o espaço nobre em uma livraria de shopping center. Mas então não estou dizendo aqui que não existem essas reportagens, é claro que elas existem, tanto nos grandes veículos quanto nas revistas especiais. O problema é que o número delas é muito reduzido, especialmente para o jornalismo cultural. E nós não estamos falando isso na política, na economia, mas eu acho que no jornalismo cultural e o esportivo, você está muito refém da agenda, tanto cultural quanto de jogos, de Olimpíada, etc. Proporcionalmente, há muito menos espaço para produções que não estão falando de algo factual, que está ligado àquele momento. Mas por quê? Porque jornalismo é caro e reportagem, então, é algo mais caro ainda. Para fazer uma reportagem especial em qualquer uma das áreas do jornalismo, você tem que permitir que o repórter fique muito tempo trabalhando aquela reportagem. E isso significa não só não estar fazendo outras matérias para o dia a dia, como também necessariamente fazer viagens, usar carro, às vezes viagens de avião, ficar muitos dias fora da redação para poder correr atrás dessas informações em loco, pessoalmente, e não apenas numa troca de e-mails. Mas isso também precisa ser uma exigência que vem do leitor, do telespectador. Afinal de contas, se nós exigimos entender o que está por trás da Lava Jato, o que está por trás da candidatura e das alianças políticas que se acontecem em Brasília, sem necessariamente estar falando de nenhum anúncio, de nenhuma eleição por perto, por que nós não temos a mesma postura com cultura, que é algo que vai moldando os nossos hábitos de vida e de consumo diariamente? É preciso que a gente seja mais exigente com o que a gente consome de jornalismo cultural, porque isso vai fazer com que nós tiremos a cultura de um mero utensílio de consumo e de agenda para algo que molda, mas também questiona e reflete o nosso dia a dia. Ou seja, nós precisamos fazer aquilo que o George Orwell falou: exigir que se publique aquilo que não querem que publique.